Graças a paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um tempo da palavra, um tempo de louvar a Deus, engrandecer o seu nome. Hoje é o nosso culto de doutrina, culto de ensino da palavra, levando a vida cristã a sério. É uma coisa que nós precisamos, sim, levar a vida cristã, né, a sério. E junte aí a sua família, junte o povo na sala e traga a palavra de Deus para perto de vocês. Vamos ter um tempo de aprendizado, um tempo bom e agradável na presença do Senhor. Como nós estamos sempre falando, em breve, pouco tempo, vamos estar todo mundo juntos aí, celebrando na comunhão. Quando terminar tudo isso aí, vai ser uma grande celebração em nome de Jesus. Amém? Então, agora eu lhe convido a ler a palavra do Senhor juntamente comigo. Abra a sua Bíblia. O nosso estudo hoje está no livro de Cantares. Livro de Cantares, no capítulo 3. Amém? Então você procura aí a sua Bíblia, o livro de Cantares, e nós vamos ler o capítulo 3, a partir do versículo 6 até o 8. Amém? Então, vamos orar. Em nome de Jesus, vamos ler a palavra do Senhor. Ela diz assim: que é isso que sobe do deserto, como coluna de fumo, perfumado de mirra e de incenso, e de toda sorte de pós aromático do mercador. É a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. Amém? Vamos orar? Tem um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade e misericórdia. Agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. A tua forte mão tem nos sustentado. Oramos agora, ó Deus, que esse momento seja o momento da palavra. O Espírito Santo possa falar ao nosso coração, possa tocar os nossos corações. Essa palavra seja uma palavra de edificação na nossa vida. Uma palavra também de consolo, ó Deus, e uma palavra que venha fortalecer nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus é que nós te oramos e agradecemos. Amém? E graças a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa demais em nossas vidas. É algo que nós devemos estudar e aprender a cada dia mais. Quanto mais nós mergulhamos nessa palavra, mais nós absorvemos das grandezas de Deus, das grandezas do Senhor. Amém? O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é os valentes do Senhor. Amém? E a pergunta que eu quero começar fazendo nessa noite é: você é um valente de Deus? Você é um valente do Senhor? É uma pergunta que deixa muito a desejar. Por quê, irmãos? Porque todos nós devemos ser valentes de Deus, não os valentões. Não aquele que sai aí querendo brigar com todo mundo, tirar satisfação com tudo e com todos. A palavra do Senhor, ela classifica valentes, os valentes de Deus, os valentes de Israel, como homens que lutavam por uma causa, a causa de Cristo, ou a causa do reino de Deus, ou a causa de Deus. Eles não lutavam sem propósito, eles tinham sempre um propósito do qual eles estavam lutando. E eram homens valentes. Valente significa pessoas que têm força, que têm energia. E isso nós temos de sobra como os homens e mulheres de Deus. O Espírito Santo, ele nos dá essa força, ele nos dá essa energia da qual nós precisamos para vencer, para ir à frente com o propósito do reino de Deus em nossas vidas. Amém? Então, o texto que nós lemos aqui, ele vai mostrar, ele fala sobre, ele faz uma pergunta: o que é isso que sobe do deserto, como colunas de fumo,
perfumado de mirra e de incenso, e de toda sorte de pós aromático do mercador. É a liteira de Salomão. E o que é uma liteira? Uma liteira é simplesmente uma cadeira portátil, uma cadeirinha onde o rei sentava, e os homens, né, os guerreiros, levavam no ombro. E ele ia para os lugares nessa cadeirinha. Chamavam de liteiras, os seus homens, os seus valentes. Né? Então, o que nós aprendemos aqui com essa palavra, o que nós aprendemos nesse texto sobre os valentes de Deus, sobre os valentes de Israel, é que nós, como homens, servos de Deus, nós precisamos entrar nessa batalha e nessa guerra como valentes e não como covardes. Então nós somos homens e mulheres que lutamos por uma causa, a causa de Cristo. Amém? E a observação, primeiro fazer algumas observações do texto, e uma das primeiras observações que nós podemos ver aí é que o valente, esses homens que eram os homens valentes de Salomão, os seus guerreiros, eles sabiam, eram 60 valentes que estavam ao redor dele, né? E todos sabiam manejar a espada. Olha só, meus irmãos. Trazendo para os nossos dias, trazendo para a palavra do Senhor, trazendo para a nossa caminhada cristã, nós, como homens e mulheres de Deus valentes, vamos usar a palavra espada como a palavra de Deus. Amém? Então, a espada aqui é a palavra de Deus. Certo? Então, esses homens valentes, esses soldados que estavam ali prontos, eles sabiam manejar a espada. E a pergunta, outra pergunta que fica aí no ar é: sabemos manejar bem a nossa espada? A palavra de Deus, eu sei manejar essa espada. Olha, eu sei todos os caminhos, eu sei pegar a minha espada e eu trabalho bem com ela. E eu lembro do texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15, que ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Olha só. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, há uma grande necessidade, existe uma grande carência no meio do povo de Deus, de homens e mulheres valentes que saibam manejar a palavra de Deus, que saibam trabalhar. Então, quando o Salomão ele ia escolher os seus homens, ele escolhia homens que sabiam manejar a espada. Ele só queria perto dele soldados que estivessem prontos, que soubessem ser hábeis, né? E Paulo, ele fala a Timóteo, quando ele entra no ministério, quando ele entra no caminho cristão, ele dá esse conselho para ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Então eu e você, meus irmãos, precisamos sim, a igreja do Senhor precisa de homens e mulheres que saibam manejar a espada, que saibam manejar a palavra de Deus. Amém? Irmãos, uma história que me chama muita atenção é a história dos valentes de Davi. Davi também tinha os seus valentes. Davi também tinha aqueles homens que estavam ao seu redor. E lá em 2 Samuel, no capítulo 23, depois você pode olhar esse texto com mais tranquilidade, mas o capítulo 23, a partir do versículo 8 até o versículo 39, ele vai falar dos valentes de Davi, ele fala dos seus feitos, de como eles trabalhavam e fala todos os seus nomes, né? Mas olha aqui no versículo 8, ele diz: são estes os nomes dos valentes de Davi. Aí ele fala Josebe, Barsebete, filho de Tacomone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Olha o versículo 10. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão,
e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor voltou para onde Eliezer estava, somente para tomar os despojos. O homem lutou até a sua espada ficar presa na mão. Homens valentes. É nesse mesmo texto que ele vai falar que Davi estava com sede, estava com vontade de tomar água lá de Belém, e esses valentes do Senhor, eles entram no arraial dos filisteus, eles atravessam lá o acampamento e vão pegar água para Davi, homens valentes. E Deus está chamando, o Senhor está chamando homens valentes, os valentes que se preparam, aquele hino que diz, os guerreiros se preparam para a grande luta, né? Para a grande batalha, para a grande luta que vem por aí, que está acontecendo. Então eu e você, o Senhor está chamando. Ele precisa de homens que saibam manejar a palavra, homens que estejam preparados. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer que essa palavra é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. E ela é apta para discernir também os propósitos do coração. Então essa espada é uma espada cortante, é uma espada afiada. E se nós não soubermos manejar essa espada, irmãos, nós podemos nos cortar com ela. Então, é necessário que quem está com essa espada na mão, que é a palavra de Deus, saiba manejar, saiba trabalhar com ela. O bom soldado de Cristo, o homem de Deus, a mulher de Deus, uma das coisas que precisa aprender logo, imediatamente, é manejar a espada. Toda pessoa que se alista, toda pessoa que vai prestar serviço militar, uma das primeiras coisas que o soldado ele aprende é manejar a arma que ele vai trabalhar, né? Ele monta, desmonta, arma, desarma, ele sabe manejar a sua arma. No reino de Deus não é diferente. Nós temos uma arma nas nossas mãos, que é a palavra de Deus, e nós precisamos trabalhar com ela. E os valentes do Senhor precisam ser esses homens que trabalham bem a palavra. Amém? Que sabem manejar. Amém? Outro exemplo que nós encontramos aqui e que nós aprendemos com isso, que ele fala que todos eram destros, olha, ele diz assim, todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Os destros na guerra eram pessoas que eram homens que eram habilitados. A palavra destro significa da mão direita, né? Então eram homens que estavam à direita, eram homens que trabalhavam com a mão direita. Não quer dizer que quem é canhoto, né, não seja hábil, pelo contrário, eles têm as suas habilidades. Mas aqui ele está falando de pessoas que eram habilidosas, que tinham capacidades, que eram inteligentes. O povo de Deus precisa ser um povo habilidoso, capacitado, inteligente. E tudo isso não vem de nós. Nós não temos essa capacidade de nós mesmos, essa habilidade, essa inteligência. Nós temos tudo isso num pacote. É o Santo Espírito do Senhor, Ele é quem nos dá, Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos dá toda essa capacidade que nós temos para a guerra. Nós somos habilidosos, nós somos pessoas capazes. Na pessoa do Espírito Santo, com a graça de Deus. Olha, Êxodo capítulo 28, versículo 3. Falarás também a todos os homens hábeis, habilidosos, a quem enchi do meu espírito de sabedoria. Amém? Glória a Deus. Você e eu temos essa capacidade de dizer, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, e o Senhor me capacitou para a guerra, e o Senhor me capacitou para a batalha, e eu preciso estar pronto, já estou com a minha espada na mão, e agora eu estou apto, eu estou capaz, eu estou apto para a guerra, para qualquer tipo de batalha que vier, eu estou pronto. Amém? Glória a Deus, é nessa batalha, é nessa força, meus irmãos, que nós precisamos avançar. É nessa força que a igreja precisa ir, sermos valentes do Senhor. Deus está chamando homens e mulheres que sejam valentes
Davi, Gideão, Josué e muitos outros eram homens valentes que mostravam o seu valor pela força que tinham no Senhor, na graça de Deus. Amém? Olha que um soldado de Saul falou a respeito de Davi. Saul ainda não conhecia Davi. Mas veja bem, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 18, o que esse homem falou acerca de Davi para Saul, ele diz: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa, e é forte, é valente, é homem de guerra, é sisudo em suas palavras, e é de boa aparência, e mais, o Senhor é com ele. Amém? Glória a Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Alguém que tinha todos os requisitos que Saul estava procurando apenas para tocar harpa, apenas para estar do seu lado, apenas para estar ali cantando para o rei dormir. Mas era um homem que tinha todas essas qualidades, simplesmente porque, por conta de um detalhe muito importante, o Senhor era com ele. O Espírito do Senhor estava com ele. Entenda nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Espírito do Senhor está conosco, o Espírito do Senhor está com você. Então eu e você somos capacitados pelo Senhor para toda a obra que vier, porque nós somos os valentes de Deus, nós somos os valentes do Senhor, nós somos aqueles que sabem manejar a espada e nós somos aqueles que somos preparados para a batalha, preparados para a guerra, através da força do Espírito Santo que existe em nós. Amém? Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. É um texto bem conhecido e a palavra diz: porque toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. E o versículo 17 diz o quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou habilidoso para toda a boa obra. Nós somos habilitados para tudo. E eu sempre digo, irmãos, no reino do Senhor, no reino de Deus, não existe pessoas inúteis. Se você faz parte do reino de Deus, se você está inserido no reino de Deus, você foi salvo pela graça de Deus, o Espírito Santo está em você. Então, meu irmão, você tem um lugar no corpo de Cristo. Você é um valente do Senhor. Você sabe manejar a palavra. Você é preparado para a guerra. Se você ainda não é, então se prepare, meu irmão. O que está precisando, na verdade, está faltando, é uma preparação. Mas você é alguém que está pronto. Você é alguém que está preparado. Você é alguém que tem um preparo. A palavra diz, preparado para que o homem de Deus seja hábil, seja habilidoso, seja preparado para toda a boa obra do Senhor, para tudo o que vier às suas mãos, ele possa fazer, ele possa desenvolver. E o Senhor chamou a mim e a você com um propósito. Então, não diga assim: eu estou na igreja, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei qual é o meu lugar. Procure, porque sempre existe. Os valentes do Senhor, existe sempre um lugar para você estar trabalhando. Existe sempre algo para você estar fazendo, eu e você. O Senhor nos chamou com um propósito. Salomão chamou esses homens com um propósito. Davi chamou os seus valentes com um propósito. E Deus chamou muitos com um propósito. Chamou Josué, chamou Gideão. Ele olha para Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão nem sabia que era valente. Ele disse: eu sou menor na casa do meu pai. Nós não somos. Nós não devemos nos rebaixar. Quando ele chama Jeremias, ou Ezequiel, ou Isaías, eles sempre vão dizer, o próprio Moisés, todos eles que quiseram dizer alguma coisa, quiseram recuar, e Deus disse: eu estou contigo, eu estou com você, eu estou lhe capacitando. Você é um valente e não pode desistir. Amém? Glória a Deus, aleluias. Deus é bom, meu irmão. Outra situação que nós aprendemos aqui, outra lição que nós aprendemos na palavra,
é que ele diz que eles eram homens que manejavam bem a espada, eram homens aptos para a guerra e eles não largavam a espada. Nós sabemos que quem carrega a espada carrega na cinta, aqui do lado esquerdo, ao alcance da mão. Porque a qualquer gesto de medo, qualquer gesto de suspeita, esses homens eles colocam a mão na espada. E o que nós aprendemos com isso? É que essa palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa estar bem perto de nós, perto do nosso coração, perto da nossa mente. Perto não é a Bíblia que você vai pegar e levar. Não, irmãos, também é. Mas eu preciso aprender, absorver tanto da palavra que ela deve fazer parte do meu ser, da minha vida. Ela precisa fazer parte de mim. Ela precisa estar perto. Eu não posso sair de casa desarmado. Eu tenho que sair com um versículo. Eu tenho que sair com a palavra. Eu tenho que sair pronto para a batalha. A palavra diz, eles levavam todos tinham a espada à cinta. O bom soldado de Cristo, irmãos, o homem valente, o homem de Deus, ele não anda desarmado, ele tem que andar armado, né? Você lembra dos homens do interior, aqueles homens, os valentes do interior, né? Aqueles que a gente conhecia, os antigos do interior. Os homens valentes só andavam armados, só andavam com a peixeira, só andavam com revólver, né? Homens valentes, no reino de Deus, a mesma coisa, só que muito diferente. Nós andamos armados, mas com a graça de Deus, com a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Como diz ali o Salmo 119, no versículo 11, ele diz, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então ela precisa ser guardada no nosso coração, ela precisa estar na minha cinta, ela precisa estar perto ao meu alcance. Amém? Vamos aqui para Neemias, no capítulo 4, no versículo 17 e 18, a palavra diz assim, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Enquanto você trabalha, irmãos, enquanto eu trabalho, enquanto nós fazemos alguma coisa, a palavra do Senhor precisa estar perto. A palavra do Senhor precisa estar ao nosso alcance. Vai passando alguém diz alguma coisa e você rebate com a palavra de Deus. Você está armado, você está pronto. Versículo 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta. Os homens estavam trabalhando, mas estavam de olho no inimigo. Os homens estavam fazendo a massa, estavam levando, estavam edificando os muros, mas estavam de olho no inimigo. Jamais, de forma nenhuma. Aí no versículo 23 vai dizer que até para dormir, eles dormiam com a arma. E não é assim que a gente dorme? A gente dorme, antes da gente dormir a gente ora, a gente levanta e ora, a gente sempre está orando, ou seja, a palavra ela está perto. A palavra tem que estar assim, a espada tem que estar perto. Tem que estar perto de nós. Amém? Então, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo falando a Timóteo mais uma vez, ele diz, olha, quando vieres, traz a capa que deixei na casa de Carpo, traz os meus livros e os pergaminhos. Os pergaminhos, irmãos, era a palavra, era a Bíblia, que não estava completa ainda. Os pergaminhos eram partes da Bíblia, né? eram páginas, capítulos inteiros que estavam fragmentados. Né? Esses pergaminhos eles existem hoje lá no Museu de Jerusalém, no Museu de Roma, tem alguns. E esses pergaminhos eram partes, eram livros dos profetas, eram salmos. E Paulo era o homem que ele não deixava a sua arma jogada em qualquer lugar. Paulo era alguém que trazia a sua espada à cinta. E ele diz, quando vieres, 2 Timóteo 4, 13, traz a capa, traz os livros e especialmente, ele diz, os pergaminhos. Não esqueça os pergaminhos, não esqueça a palavra. Eu quero a palavra aqui. E essa palavra, ela precisa estar perto de nós, perto do nosso coração. Amém? Lá em Efésios, no capítulo 6, a famosa armadura de Deus, sempre nós falamos nela aqui, e não podemos deixar de falar. Efésios, capítulo 6, lá no versículo 17, ele diz, e tomai também a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A espada do Espírito, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos colocou essa espada em nossas mãos. Colocou essa arma de guerra, essa arma poderosa, que é a palavra de Deus. Nós, como valentes do Senhor,
esses valentes que estavam aqui escoltando Salomão em cantares. Ele diz: quem é aquele que vem subindo? É Salomão com a sua liteira, é Salomão com os seus valentes, é Salomão com os seus homens hábeis, é Salomão com os seus homens que não soltam a espada, que são preparados para a guerra, que sempre traz a espada à cinta, que sabem manejar. Nós precisamos ter essa habilidade, precisamos ter todo esse jogo no reino de Deus, ser valentes do Senhor, valentes no bom sentido, valentes com uma boa causa, lutando pelo reino de Deus, lutando pela graça de Deus. Irmãos, olha, escrevi algo aqui interessante que diz assim: não se forja um valente nas brisas suaves das campinas melancólicas da vida. Os valentes, os guerreiros, os vencedores, os homens de Deus e os homens de fé, pessoas de sucessos e vidas sólidas, solidificadas, são pessoas que são resultados de resistências, muitas provações, muitas tentações e muitas tribulações. Os valentes são homens forjados na graça, no caminho, no poder de Deus. Homens forjados em todas essas circunstâncias. Homens que já passaram por muitas batalhas, por muitas circunstâncias, por muitas tribulações, e o Senhor os forjou e os preparou para a guerra. Quando nós passamos por uma batalha, nós saímos do outro lado mais poderoso, mais experiente e mais edificado na palavra de Deus e na graça de Deus. A palavra dessa noite é a palavra que fica para a sua vida. Seja um homem e uma mulher valente no reino de Deus. Não recue, vá à frente, continue, lute, seja forte, poderoso na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Eu quero orar com você nesse momento. Pedir a graça de Deus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graça, Senhor Deus, pela tua palavra que é poderosa, pela tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos renova a cada dia, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos traz essa graça, esse renovo, essa força. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser valentes. Nos ajuda a manejar bem a tua palavra. Nos ajuda a ser habilidosos, ó Deus, para a batalha. Nos ajuda sempre a carregar na cinta essa espada valiosa. Não deixe que eu jogue em qualquer lugar, que eu esqueça essa espada em qualquer lugar. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Eu oro pela sua casa, eu oro pela sua família. Peço que o Senhor esteja abençoando cada vez mais os seus caminhos, as suas decisões, os seus sonhos, os seus propósitos. Os nossos filhos, eles possam crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, e que o Senhor esteja trilhando o nosso caminho cada vez mais, em nome de Jesus. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe, abençoe outras vidas, e que ela venha engrandecer o nosso ser, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor, e a graça do Senhor esteja com todos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.